Direitos das empregadas domésticas com Patrícia Evangelista. Oh, meu amor! Feliz ano novo, viu, bonequinha? Feliz 2020. Feliz 2020. Muita energia positiva para todos. Projetos realizados. Para todos que nos assistem. Muito obrigada, meu amor. Um ano de renovo. A Jaqueline falou que é isso, né? Que é o ano da gente fazer acontecer. Então, vamos embora, né? Vamos embora. Você tá confiante com relação à Previdência, tudo esse ano, Patrícia? Depois da reforma da Previdência aprovada, a gente acredita que, assim, muitas coisas irão acontecer esse ano, né? Bom. Algumas discussões judiciais, teses que serão levantadas em função da questão da aprovação, algumas coisas que alguns juristas estão entendendo que são inconstitucionais. Então, eu acho que vai ter muita coisa nova no direito previdenciário, muita discussão jurídica e muitas pessoas buscando os seus direitos em função, né, de tentar o direito adquirido, benefícios que demoraram muito para serem concedidos em função da demanda muito grande, né? Assim como muitas pessoas, quando vem uma reforma, vem um número excessivo de pedidos de benefício. Então isso acabou assoberbando muito o INSS e muitas pessoas aí ainda estão esperando, aguardando o seu protocolo de benefício e o desdobramento de toda a reforma. Falando em direitos, vamos falar dos direitos das empregadas domésticas. Quais são os direitos que toda empregada doméstica tem, doutora Patrícia? Então, é bem interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque o empregado doméstico, desde 2015, passou a ter os mesmos direitos que praticamente os demais trabalhadores. Que é uma coisa que deveria ter acontecido já muito sempre, né? Você veja bem, na lei não existia direito ao acidente do trabalho, uma empregada doméstica, né? Então é um absurdo. É um absurdo. Praticamente eram pouquíssimas os empregadores que formalizavam o registro, que pagavam o INSS. Então, assim, graças a Deus, desde 2015, efetivamente, através de uma lei complementar, passaram a ter os mesmos direitos, tais como 13º, fundo de garantia, férias, 1/3 das férias, o direito ao descanso semanal remunerado, o direito e a obrigação, quer dizer, o direito e também a obrigação do empregador de descontar e repassar a Previdência Social. Então, assim, foram muitos direitos que eles passaram a garantir, né? E isso é uma conquista social, um grande ganho. Tanto é que hoje no Brasil passou a ser uma mão de obra cara, né? Porque efetivamente, como eles têm os mesmos direitos que os demais trabalhadores, praticamente é um empregado que custa praticamente o dobro, né, para o empregador, porque tem que pagar todos os direitos. Bonitinho. Vamos às perguntas do pessoal de casa, então. João, foi contratado para trabalhar como empregado doméstico com carteira assinada há 7 meses. Minha dúvida é se tenho direito ao horário de almoço e, se sim, por quanto tempo? Então, na verdade, tem direito, sim, ao horário de almoço, que pode ser até 2 horas, tá? Então, o de praxe é 1 hora, né? Mas pode ser estendido até 2 horas, né? Só que existe uma possibilidade de uma carga horária reduzida, que a gente chama de parcial. Neste caso, aí será de 15 minutos. E existe também a possibilidade de ter uma negociação entre o empregado e o empregador e combinar de 30 minutos. Tá. Existe essa... E tá conversado? Tudo conversado. Hoje você pode pactuar, inclusive na carteira de trabalho, você tem que anotar que tipo... Tudo bonitinho. Tudo bonitinho, os detalhes daquele contrato de trabalho. Perfeito. Próxima pergunta, Lucimara. Sou empregada doméstica há 5 meses e possuo registro em carteira. Gostaria de saber se sou eu quem deve pagar o INSS para ter direito aos benefícios previdenciários. Ai, que legal essa pergunta. Por quê? Sempre tem que ter uma concepção. A responsabilidade do recolhimento é sempre do empregador, inclusive do empregador doméstico. E hoje existe um sistema chamado DAI, que é o documento arrecadatório do E-Social. E hoje o que o empregador faz? Ele faz o pagamento através do E-Social e já está fazendo o recolhimento do FGTS, já está fazendo o recolhimento do INSS, tanto que quando a pessoa vai puxar o CNIS do INSS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, vai estar constando aqueles recolhimentos. Porque desde que o INSS deixou
de ter o setor arrecadatório e passou a ser da Receita Federal, foi criado, então, esse DAI, esse E-Social, que a responsabilidade é sempre do empregador. Então, o empregado nunca pode pagar pela falta de recolhimento do empregador. Você deve exigir, né, que seja te dado o recibo, porque toda vez que você faz o E-Social, sai 2 recibos. Um que fica para o empregador e um que tem que ser entregue para o empregado. E isso é a prova de que efetivamente está sendo recolhido. Boa. E tem que guardar essa papelada toda, Tem que guardar né, essa doutora? papelada toda, porque amanhã, se tiver qualquer problema, você tem como provar que você efetivamente trabalhou. Mara, estou trabalhando como doméstica há 11 meses e sempre folgo nos feriados. Esses dias em que fico em casa, são remunerados? São remunerados, tá? Porque assim, hoje o empregado doméstico tem direito ao descanso semanal remunerado, de preferência aos domingos, né? E ele não pode ficar trabalhando mais do que 7 dias seguidos. Tem que ter uma folga. Tem que ter uma folga, né? E nos períodos que você está na folga, é remunerado. Perfeito. Você está recebendo, tá? Próxima pergunta, Franciele. Trabalho como doméstica na mesma residência há 10 anos. Sofri um acidente enquanto estava trabalhando, estou afastada. Minha dúvida é se tenho direito ao auxílio acidente. Olha aí que interessante. Então, na verdade, a lei, desde a lei complementar de 2015, foi estendido o direito ao acidente do trabalho para as empregadas domésticas. Tá. Desde que ela terá direito ao auxílio acidente, desde que ela comprove que o problema que ela teve é em função das condições de trabalho ou do ambiente da residência que a pessoa trabalha, e desde que ela tenha ficado com uma sequela definitiva que tenha reduzido a capacidade para o trabalho. Tá. Então, se ficou, aquela pessoa sofreu um acidente, ela ficou afastada, comprovou que é um acidente do trabalho, foi preenchido a CAT, e aí vai comprovar que ficou com uma sequela que nunca mais a pessoa terá a mesma capacidade de trabalho, ou vai ter essa capacidade reduzida, ou vai ter que despender maior esforço, aí realmente ela tem direito a receber o auxílio acidente. Perfeito. Tá? Mais uma. Fátima, estou trabalhando como empregada doméstica há 1 ano. Ultimamente, tenho trabalhado em torno de 10 horas por dia. Esse período de 10 horas diárias é permitido por lei? Então, na verdade, o empregado doméstico, ele pode trabalhar até o máximo 44 horas semanais, né? E no máximo 8 horas por dia. Passou de 8 horas, já é hora extra. Então, ela pode trabalhar, mas ela tem que ganhar Ela tem que ganhar a hora extra extra com 50% do valor da remuneração, né? Então, assim, passa a ser, depois das 8 horas, já é configurado a hora extra. O que pode existir uma possibilidade de banco de horas também para o empregado doméstico. Ah, pode? Pode. E aí você pode fazer uma compensação de horário. Você não trabalha tal dia, mas trabalha 2 horas a mais, pode ter a compensação. E essa compensação não é a folga? Não é a folga. Não podemos confundir, é uma outra coisa, né? A folga é sagrada e garantida. É sagrada e garantida. Isso daqui é quando a pessoa ultrapassa efetivamente o horário. Aí ela pode compensar aquela... Eu trabalhei 2 horas a mais hoje e aí eu não vou vir trabalhar, por exemplo, se eu trabalho durante 8 horas por semana, e aí no sábado eu vou trabalhar só 4 horas, eu não venho nesse sábado. Ou eu vou folgar num feriado que eu teria que trabalhar. Ou eu vou folgar num dia que eu quero emendar. Então, existe a possibilidade de fazer esse acordo do banco de horas também para o empregado doméstico. Tá certo. Mais uma. Isaías. Minha esposa foi empregada doméstica numa residência por aproximadamente 8 anos. Infelizmente, há 15 dias ela veio a falecer. Meu sentimento, seu Isaías. Gostaria de saber se tenho direito a receber pensão por morte. Então, na verdade, se ela estava registrada e o empregador estava contribuindo normalmente, ele tem direito sim, se é marido, faz a comprovação através da certidão de casamento e vai receber o valor da pensão de 50% mais 10% por ser o único dependente, vai receber 60% do valor que efetivamente seria a aposentadoria dela, né? Tem direito. Agora, uma dica, vamos supor que essa pessoa trabalhava como empregada doméstica e o empregador não tinha formalizado o registro. Ele tem como fazer um procedimento judicial para fazer a prova da atividade, porque assim, se ele der entrada no INSS
e ela não era segurada do INSS, se o empregador não tinha formalizado, ele vai ter o benefício dele negado. Claro. Mas aí ele pode tentar fazer a prova de que efetivamente ela trabalhava, ela só não tinha a formalização do registro. Aí pode ser que ele consiga Aí depois ele vai reverter a pensão por morte para ele, tá bom? Mais uma. Dani, estou iniciando como doméstica e gostaria de saber se trabalhando assim terei direito ao 13º salário. Terá direito ao 13º salário. E férias e tudo, né? Férias, todos os direitos que os demais trabalhadores. Isso aqui é interessante, que é o seguinte, você tem que pagar o 13º, você pode pagar parcelado, né, em 2 vezes, de fevereiro até novembro, a primeira parcela, e a segunda parcela obrigatoriamente até o dia 20 de dezembro. Então, a segunda tem data certa. A primeira é que pode negociar. ser entre fevereiro até E novembro. novembro. Exatamente. Tá. Às vezes a pessoa fala, olha, eu quero... Me antecipa, né? É uma negociação que pode ser feita. E é uma relação de muita conversa, de muita troca, né? E de muita camaradagem. A gente percebe que, né, tanto a CLT, depois da reforma trabalhista, como essa lei complementar que configura os direitos dos empregados domésticos, o direito do trabalho ele vem caminhando muito por um contrato de negociação. Exato. Ou seja, das pessoas irem moldando as condições que de fiquem acordo ali com a realidade. Da realidade, da necessidade de cada um. Isso né? é muito bom, né, doutora? Muito bom. Mais uma pergunta. Roberta. Trabalhei por um período de 9 anos com carteira assinada numa empresa na função de ajudante. Ao ficar desempregada, passei a trabalhar como empregada doméstica, até hoje também registrada. Terei os meus direitos previdenciários mesmo me tornando doméstica depois? Nenhum problema, porque assim, a gente pode trabalhar em várias categorias, né? Então eu sou empregada doméstica hoje, amanhã eu sou empregada comum, amanhã eu tô desempregada, vou contribuir como facultativa, amanhã eu vou me tornar autônoma. O tipo de categoria não importa. Recolhimento, uma vez feito, nunca mais vai deixar de ser um direito seu. Então, assim, trabalhou 5 anos como empregada normal, 5 anos como empregada doméstica, 5 anos tudo como bem, autônoma. vai recolhendo. Vai tudo só. Depois, ao final, no mundo previdenciário, vai ser somado o seu tempo de contribuição, independente de que categoria você tenha. E hoje, como o empregado doméstico tem os mesmos direitos trabalhistas que um empregado normal, e para efeitos previdenciários a situação é a mesma. Lembrando que o empregado doméstico, ele paga a Previdência Social. Quem paga é o empregador, ele desconta e repassa para a Previdência Social. E essa contribuição ela é proporcional ao salário que você recebe. E é de 8% a 11%. Então tudo vai depender da sua faixa salarial. Perfeito. Olha, as duas, né? A doutora Sandra Daniotti e Patrícia Evangelista, elas vêm e falam tudo o que precisa ser dito. O e-mail da doutora Patrícia é sosprevidenciario@uol.com.br, sosprevidenciario@uol.com.br. No Instagram, a doutora Patrícia Evangelista está como Patrícia Evangelista Oliveira no Instagram. É possível marcar uma hora para conversar com você pelo Instagram ou só pelo e-mail, doutora? Então, na verdade, tanto por um como por outro. O que acontece é que às vezes a gente tem um excesso tão grande de perguntas e que a gente não consegue responder tudo, porque é praticamente humanamente impossível. Eu imagino. Uma participação às vezes gera pra gente 300, 400, 500 e-mails por dia. Então difícil, mas para marcar uma consulta eu posso? Sim, com certeza, tranquilamente. Tá certo. Muito obrigada. Satisfação. Bom ano, toda minha. Até a próxima. Que o ano seja maravilhoso para nós, para o programa Mulheres. E para quem nos assiste, com né? Com certeza. Mais leve, né? Mais leve, se Deus quiser. Muito obrigada, doutora. Eu é que agradeço por essa oportunidade. Até a próxima.